Uma das coisas que eu ouço muito é: teacher, na hora que eu vou falar inglês, me falta vocabulário. Eu ouço muito isso. Então, eu trouxe algo que vai ajudar muito você. Se você sente isso, eu vou falar, me falta vocabulário. Algo que você vai poder aplicar e que vai aumentar demais o tanto de vocabulário que você conhece à medida que você for aplicando essa técnica. Se não é inscrito no canal, já faça isso já. Já se inscreve aqui no canal do YouTube, aqui da Teacher G, porque tem muita novidade acontecendo. E live toda segunda e quarta às 17h07, só pelo YouTube. Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Teacher G. Ajudo pessoas adultas a falar inglês praticando só 15 minutos por dia. Quem tá chegando aqui, já coloca o seu curtir, já dá o seu curtir, clica lá no joinha, né, no nosso like, para o YouTube poder também compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, né? Se tá ajudando você, também tá ajudando outras pessoas, podem ajudar outras pessoas. Lembrando que esse QR Code é para você ir direto para o meu perfil do Instagram, se de repente você ainda não me segue lá, tudo bem? Eu percebo que as pessoas querem aumentar vocabulário. Teacher, me falta vocabulário, eu quero aumentar vocabulário, eu preciso aumentar vocabulário. E aí ela começa a fazer lista de vocabulários e começa a decorar. Bom, se eu quero ganhar novos vocabulários, eu vou decorar vocabulários. E aí ela começa a fazer algumas listas e começa a decorar esses vocabulários. Tá, eu vou te mostrar um jeito que você pode fazer isso e que vai te ajudar a realmente consolidar esse novo vocabulário e não ficar só decorando uma coisa sem sentido, que não vai fazer sentido para você e que se você não usar daqui a pouco você vai esquecer e aí esses vocabulários vão ficar lá esquecidos. Então você precisa de algo que seja eficaz, que realmente seja consolidado ao ponto que você não se esqueça mais, que quando você precisar, você tenha esse vocabulário na sua memória para você poder acessar, tudo bem? Como que você vai fazer então? Se você estiver anotando aí, anote esse passo a passo para você aumentar vocabulário em inglês na hora de você falar, você ter mais vocabulário. Primeira coisa que é importante você fazer: separar os vocabulários que você tem interesse em aprender, vocabulários que são importantes no seu dia a dia, que você pensa assim: nossa, eu trabalho nessa área, eu precisaria saber mais vocabulário dessa área. Olha, não é uma área específica, teacher, mas eu sinto que falta vocabulário para eu falar do meu trabalho. Teacher, eu sinto que falta vocabulário para eu falar dos meus planos de carreira. Então separe, primeira coisa, separe por categoria o grupo de vocabulário que você quer acrescentar. Por exemplo, é trabalho? Eu preciso de mais vocabulário de trabalho, teacher. Sempre tá rolando umas reuniões, uns call. O pessoal fala, né? Vai rolar uma call, né? Um call lá na minha empresa e eu não tenho vocabulário. Então, é de trabalho? Separe. Categoria, trabalho. É esse grupo de vocabulário que eu quero aprender. E não só faz uma lista qualquer, que não tem nada a ver com você, que não vai funcionar. Você pode até aprender por um tempo, você pode até decorar por um tempo, só que daqui a pouco você já vai ter esquecido. Então, primeira coisa, separe por categoria. Que categoria que você gostaria de aumentar vocabulários? Pessoal que está participando ao vivo aqui comigo, coloque aí no chat. Que categoria você gostaria de aumentar vocabulários em inglês para você? De repente é viagem. Teacher, eu estou sempre fazendo viagem internacional, agora não, por conta do momento e tal, mas eu sei que em breve vai retomar isso, eu vou precisar viajar e me falta vocabulário na hora que eu vou viajar. Na hora que eu estou no hotel, eu percebo que falta vocabulário. Que categoria você gostaria? Uma área específica da sua profissão, da área que você atua? Segundo passo, tá? Você vai começar a liste de 10 a 12 vocabulários que você não conhece, que você gostaria de conhecer. De 10 a 12 novos vocabulários. O que você já sabe, não inclua nessa lista. Porque, gente, parece óbvio, mas eu vejo um monte de gente fazendo lista de vocabulário, de verbo, de isso, de aquilo, verbo regular, aí fazem as suas categorias e colocam um monte de coisa lá que já sabe. Ah, teacher, é só para eu
né, me senti assim, algo confortável ali. Não perca tempo, isso é perder tempo. O que você já sabe, você já sabe. Não coloque o que você já sabe lá. Liste de 10 a 12 novos vocabulários de viagem, de trabalho, de agropecuária, que você gostaria de saber, que você não sabe como é em inglês. De 10 a 12, pra gente começar, tá bom? Depois eu vou explicar como que vai funcionar esse de 10 a 12, tá? Terceiro passo, separe de 3 a 5 vocabulários para você começar, de 3 a 5. Se eu tenho uma lista de 10, já vou começar com metade da lista. Se eu tenho 12, eu vou para 3. Então, de 3 a 5, tudo bem? Separei os 5 aqui, tá, guys? Deixa eu abrir aqui o apontador a laser, né? Então, separei 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz uma lista de 10, separei 5. Esse é o terceiro passo, de 3 a 5. Tá, esse passo, gente, marca aí, ó, essencial. Quarto passo. Vocês perceberam que a minha lista tá inglês, depois português, que é o que normalmente todo mundo faz. É ou não é? Você viu lá um vocabulário, você anota lá em inglês, depois anota a tradução em português. Inclusive, tem alguns aplicativos, eu acho que o Anki pode te ajudar nisso, né? Que o pessoal pergunta, então o aplicativo é bom para aprender inglês? Tem aplicativo que para ajudar você nessa organização de vocabulário é muito bom. Mas não é só jogar o vocabulário lá, não. Você tem que fazer essa técnica que eu vou te mostrar aqui hoje, que vai fazer parte dos próximos passos, porque senão não adianta nada. A única diferença é que está no aplicativo. Eu posso tanto escrever à mão, posso fazer post-it, posso escrever no caderno, posso digitar, não interessa. Se você não fizer todo o processo, é só um lugar diferente para você alojar, guardar os vocabulários ou as listas novas. Então, o aplicativo em si, você precisa fazer toda essa técnica que pode ser feito também. Tá, quarto passo então ali. Trabalhe do português para o inglês. Separou a categoria, montou a sua lista de 10 a 12 vocabulários, separou de 3 a 5 para começar, porque você não vai trabalhar com essa lista de 10 de uma única vez, ou de 12, ficar lendo lá 10, aí passa de novo, fica andando para casa lendo, tentando decorar. Não, você não vai fazer isso, você vai separar de 3 a 5, dessa lista total aí de 10 ou 12 que você colocou. Só que aí, ao invés de ficar uma coluna em inglês, outra coluna em português, você vai fazer exatamente como eu estou mostrando aqui. Você vai fazer a sua primeira coluna, ou o seu card, se você estiver usando algum aplicativo, algum flashcard, cartões coloridos, não importa onde você está fazendo isso, o importante é a técnica. Pode ser post-it, pode ser, eu gosto de escrever, teacher, eu gosto de digitar, gosto de ter no meu bloco de notas, eu gosto de ter no aplicativo. Não interessa onde você está alojando, guardando isso, e sim a maneira que, tá bom? Então você vai fazer uma coluna no português dos vocabulários que você gostaria de saber em inglês daquela categoria. No caso, eu separei trabalho aqui como exemplo. Ter uma reunião. Teacher, eu uso tanto isso, porque eu tenho reunião todo dia. Se eu tiver que falar isso para alguém que está falando inglês comigo, eu não sei falar como é reunião. Então, por exemplo, é um vocabulário que eu preciso ter. Ter uma reunião, have a meeting. Você já vai deixar do português para o inglês. É o contrário do que normalmente as pessoas fazem. Quinto, guys, olha, todos os passos são importantes, mas o 4 e o 5 é aquele assim, essencial, que vai fazer a diferença no seu treino, que é sair do português e ir para o inglês, organize a sua lista dessa forma. E o 5, pratique com exemplos relacionados à sua rotina. Sempre falando, guys, speaking. Como assim, teacher? Praticar com exemplos relacionados à minha rotina. Vamos imaginar que essa lista é minha, que eu tenho interesse em aprender esses vocabulários, porque fazem parte do meu trabalho, da minha rotina de trabalho, e eu não sei falar isso, eu preciso falar isso em inglês, eu preciso aprender esses vocabulários, porque faz parte da minha vida, faz parte daquilo que eu faço. Eu vou praticar com exemplos relacionados, tá? Por exemplo, eu tenho uma reunião todo dia. I have a meeting every day.
Como que você vai treinar isso? Monte exemplos que tem a ver com você. Esses exemplos você pode escrever em português. Eu tenho uma reunião todo dia, eu envio e-mail, eu não sei o que lá. Vou dar outros exemplos aqui. Mas sempre quando você for treinar, você vai treinar falando, tá? Tite, mas eu posso escrever em inglês? Até pode, mas treine falando, tudo bem? Toda vez que você for treinar o vocabulário, você vai treinar o vocabulário e depois o exemplo. Você pode treinar ele separado, pega lá, dá uma passadinha de olho, depois já vai pro exemplo. Nossa, como é que é ter uma reunião mesmo? Consulta lá a tabelinha. I have a meeting. I have a meeting every day, tá? Não fica praticando lendo a resposta toda no inglês, não, tá bom? Então, escreve os exemplos em português e sai falando, tá? Eu aconselho você nem escrever a frase toda no inglês. Você pode até fazer isso, só que quando treinar, não olhe nessa frase. Então, eu te aconselho, escreve no português. Eu tenho uma reunião todo dia. Pronto. Eu preciso agendar uma reunião. Frase 2. Deixa lá, só em português. I have to schedule a meeting, né, para eu treinar. Eu envio vários e-mails de manhã. Escreve só no português, tá? Quando você for treinar falando, eu não lembro como que é. Envio e-mails, teacher. Aí você olha lá na sua tabelinha. Send email. Send email. E aí você vai consultando ali para colocar aqui, tá? Por isso que eu falei que tem o jeito certo para você aumentar o vocabulário em inglês. Se você seguir esses passos, né? Se você fizer, depois você me conta. Eu quero que você me conta depois. Teacher, não é que deu certo? Em uma semana eu consolidei tantos novos vocabulários? Pode ser uma listinha de 10 a 12 por semana? Pode. Teacher, olha, deu tão certo aqui, coloquei na minha rotina que eu tô praticando, que eu já tô na terceira lista. Então não é a quantidade em si que vai fazer a diferença, mas vocabulários que de fato vão ser úteis para você e que quando você precisar usar, eles vão estar lá. Isso é muito mais importante do que só decorei 50 vocabulários, tá? E a hora que vai falar, abrir a boca, não usa para nada. Adiantou alguma coisa? Não, teacher, esses que eu consolidei são vocabulários que eu uso demais. Para isso, para aquilo, então é isso que importa, que vai fazer a diferença para você, tá bom? Guys, thank you for coming e vejo vocês amanhã. See you tomorrow. Bye bye, guys!